Diz assim, o Evangelho de Lucas, 16, verso 1. Jesus também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me receba em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos ou prudentes para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Senhor, obrigado pela tua palavra, palavra que é vida, que transforma vida e que nos salva. Pedimos a tua tradução agora ao nosso coração, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O que seria um mordomo? O que seria um mordomo, além de alguém que geralmente se chama Alfred ou Alfredo? O que seria um mordomo? Uma definição de mordomo é um empregado, um encarregado, chefe dos empregados de uma casa, e que tem como responsabilidade cuidar desses afazeres domésticos e delegar trabalhos e atividades domésticas na devida casa aos demais empregados. Ele é o chefe de serviço, o homem de confiança do dono da casa. Uma outra definição para mordomo, e essa uma definição bíblica, dos tempos bíblicos: o mordomo é um administrador. Ele é o encarregado de administrar os bens do seu senhor. Por exemplo, José do Egito era um tipo de mordomo do faraó, a ponto do faraó não se preocupar com outra coisa senão o que ele ia comer no dia, porque as demais coisas, inclusive as finanças que pertenciam ao faraó, estavam em boas mãos, num mordomo de confiança que administrava as coisas do seu senhor, os bens do seu senhor, para o bem do seu senhor. O que não era ou não foi o caso desse mordomo aqui que Jesus conta nessa que é uma das parábolas mais difíceis de serem entendidas, devido às diversas nuances e
meio que entraves, quase que não há nenhum paralelo outro na Bíblia a respeito das coisas que se tratam aqui. Mas ele fala de um mordomo, um administrador infiel. Ele foi acusado de esbanjar, fazer festinha, usar os bens do seu senhor de forma indevida. Talvez para benefício próprio seu, se esquecendo que aquilo que foi confiado às mãos dele, estava nas mãos dele, mas não era dele. Estava nas mãos dele, mas pertencia a outrem, que lhe confiara esses bens para a administração e promoção do seu bem, da sua glória. Você sabe que esse senhor que confiou os bens ao devido mordomo representa Deus. Representa o Senhor, representa Jesus. Porque o Salmo de número 24 vai nos dizer que não existe nada nessa existência que em última instância não pertença a Deus. Ele criou, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e são para Ele. Amém. Todas as coisas, desde o seu pingente até a sua alma, tem dono, foi dado, está confiado, está nas tuas mãos. E esse mordomo representa, assim, qualquer um de nós. Porque a Bíblia diz que o céu, a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Mas Ele confiou o mundo e muito dos seus bens aos homens. A mim e também a você. Confiou esses bens que nós podemos chamar de vida, podemos chamar de tempo, podemos chamar de filhos, podemos chamar de talentos, podemos chamar de habilidades, podemos chamar de oportunidades, capacidades, são dele, foram confiadas a você, a mim, e um dia teremos que prestar contas da nossa administração. Por exemplo, hoje eu estava no meu escritório, e aí entrou a minha filhinha, Manuela, e disse assim: papai, posso pegar o dicionário? Tem lá um dicionário ilustrado que eles gostam de... E eu não nego, livro eu não nego. Mas assim que ela colocou a mãozinha no dicionário, eu falei: pode, mas tem que cuidar. E ela falou: tá bom. Então a mesma coisa é Deus. Deus chega para você e diz assim: está aqui a vida. Estou te confiando. Mas tem que cuidar. Estão aqui nas suas mãos 2 filhos. São meus. Mas eu estou confiando a você. Mas tem que cuidar. Estão aqui dons, talentos, capacidades para que você possa exercer uma função na vida, mas não se esqueça, são meus, estão nas tuas mãos, mas tem que cuidar. Estão aqui bens, recursos, porque amo você e supro a você, são meus. Tem que cuidar. Então a pergunta que eu faço a você essa noite é: como anda a sua administração? Como é que você tem cuidado de todas as coisas que estão nas tuas mãos,
pertencem a Deus, mas Ele confiou aos teus cuidados. Como anda a sua mordomia? A sua mordomia cristã. A administração dos recursos que estão nas nossas mãos, com a consciência de que eles não são nossos, pertence a outrem. Então eu penso que essa parábola nos ensina pelo menos 2 lições a respeito de mordomia cristã. Então a primeira é essa ênfase de que tudo que está comigo e com você tem um dono, pertencem a essas coisas a Deus, e porque pertencem a Deus, a nossa administração dessas coisas é apenas temporária. Não vai ficar para sempre na minha mão. Não vai. Não vai ficar para sempre nas tuas mãos. Não vai. Primeiro, porque não é nosso. E segundo, porque tudo nessa vida é temporário mesmo. A juventude, temporária. É só a gente olhar no espelho que a gente percebe isso. As forças, temporária. Tem coisa que a gente fazia muito melhor 10 anos atrás. Saúde. Bem que o Moisés disse que alguns chegam a 70, 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado. Temporário. A vida, temporária. Os bens, temporários, porque, como já disse alguém, para esse mundo nós nada trouxemos, e desse mundo não vamos levar nada. Talvez apenas as memórias, que podem ser a nossa coroa de glória ou o nosso tormento. A nossa alma. E você pensa que esse negócio que para esse mundo nada trouxemos e desse mundo nada vamos levar é ditado? Quem disse isso foi Paulo. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 7. Acabou virando ditado popular, mas é bíblico. O Jó, quando perdeu tudo, o homem que no seu tempo era o homem mais rico da terra, de uma hora para outra tudo lhe foi tirado. Ele, consciente de quem tinha vindo, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Jesus, seguindo o mesmo princípio, ele vai dizer que, se não, versículo de número 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? E alheio por quê? Porque não é nosso. Por mais que a gente esperneie, é de Deus. É de Deus. Tanto que a gente não consegue reter nada nas nossas mãos, nem sequer a vida. Quando Deus um dia pedir, não vai ter como segurar. Então por que eu não posso fazer o que eu bem entender com o meu corpo? Porque não é meu.
1 de Coríntios, capítulo 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Por que eu seria insensato se eu dissesse assim, como alguns dizem, a vida é minha, eu faço o que eu bem entender dela e não devo satisfações a ninguém. Já ouviu alguém falando isso? Porque isso não é verdade. Tanto que o Salomão diz assim no seu livro de sabedoria aos jovens. Eclesiastes 11:9. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Há um dia de prestação de contas de tudo que tivermos feito por meio do corpo ou fora dele. Por que seria insensato eu dizer assim, ninguém paga as minhas contas, o que eu tenho está nas minhas mãos, é meu, eu faço o que eu quiser. Porque a Bíblia diz que o ouro e a prata têm dono, pertencem ao Senhor. Inclusive a prata que está nas nossas mãos. Então, às vezes a gente tem a mania de dizer assim, o dízimo pertence ao Senhor. E o restante pertence a quem? Se Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36, vai dizer que tudo é dele, por ele e para ele, a ele seja a glória para sempre. Então eu creio que a oração mais sensata que a gente pode fazer, ou uma das mais sensatas que a gente pode fazer na vida é a seguinte: Senhor, me dê sabedoria, me dê graça para administrar o que é teu, mas está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Por algum tempo, mas ainda está nas minhas mãos. E eu tenho para mim, irmãos, que tudo, o que Deus nos dá, e olha que Ele não nos dá assim, na medida, né? Ele nos dá assim de uma forma que transborda. Ele derrama assim de forma generosa. Todas essas bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua, tem dois propósitos. Dois propósitos. Um é a gente desfrutar e o glorificar por isso. E o outro é a gente compartilhar para que outros também o glorifiquem. Porque o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 12, porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, de outros irmãos, ou seja, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. A sua boa administração do que Deus confiou às tuas mãos produz ação de graças a Deus. O nome de Deus é louvado quando você administra bem o que te foi confiado. Então administre o que você tem, o que você recebeu para a glória do Senhor. Então pergunte: Senhor, estou com isso aqui nas minhas mãos. Qual é a sua vontade?
Me dirija, Senhor. Me dirija na minha administração. Porque são tuas essas coisas. Agora, uma segunda lição sobre mordomia cristã é que esses bens que estão nas nossas mãos para a nossa administração podem gerar bens eternos. A administração desses bens temporários podem gerar bens eternos. O que está nas suas mãos é temporário. Mas a depender como você cuida, pode gerar bens que não se acabarão jamais. Uma vez eu ouvi uma história assim. Diz que o pessoal ia chegando no céu e os anjos iam recebendo. Tipo assim, como se fosse uma recepção e já indicando onde cada um ia morar. A casa de cada um. Então, chegou o anjo falou, você vai morar aqui nessa mansão. Mansão maravilhosa. Tipo assim, um duplex. Aí chegava um outro. Você vai morar nessa mansão aqui, com piscinas de curvas que saía assim nas águas. Chafariz. Aí cada um ia chegando e ia se mostrando as mansões celestiais. O povo tudo feliz, fazendo festa. Aí chegou um e o anjo falou assim, você vai morar aqui. E aí era assim um barraco. Assim, de madeira, pneu, ferro velho. E aí o sujeito falou assim, mas por que eu vou morar aqui? Aí o anjo teria respondido, foi o que deu para fazer com o que você mandou para cá. Agora, olha, eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Eu não tenho essa visão materialista, essa visão até individualista do céu, da glória. Eu não tenho, até porque Jesus disse assim, que Ele ia preparar lugar para nós, dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Eu não sei se é uma boa notícia ou má para você, mas a casa é uma só. E é bom a gente aprender a se dar bem, porque a gente vai morar na mesma casa. Com a diferença que lá o amor será pleno. Então, mas é verdade, irmãos, é verdade que o que a gente faz pode ressoar assim no céu. Porque Jesus vai dizer aqui numa parte, e já não é parábola, já é uma aplicação da parábola que ele está fazendo, o versículo de número 9. Eu vos digo ainda, fazeis amigos por meio das riquezas da injustiça, ou seja, as riquezas desse mundo, as riquezas dessa era, que hoje jaz no maligno, mas que precisamos administrar, para que quando estas vos faltarem, essas riquezas dessa presente era, desse mundo, nos faltarem. Por que nos faltarem? Porque já não fazem diferença alguma, nós já não vamos mais estar nesse mundo. Então, continuando, fazei amigos por meio das riquezas desse mundo que agora estão com vocês. E aí alguns vão dizer assim, que Jesus talvez estaria dizendo que toda riqueza que possa estar nas nossas mãos, ainda que foram alcançadas de trabalho honesto, tem um pouquinho de injustiça, porque a gente nunca sabe de onde que o dinheiro passou. A gente nunca sabe onde o dinheiro passou até chegar aqui. Ou você esqueceu que a gente está vivendo num mundo caído? Num mundo que jaz no maligno.
Então talvez seria essa a razão pela qual ele diz: os bens desse mundo, riquezas da injustiça. Teve gente que chorou, teve gente que morreu, sangue foi derramado, enfim. Fazer amigos por meio das riquezas da injustiça, afinal de contas vocês estão aí, te foram confiadas, para que quando estas vos faltarem, vocês não as tiverem mais, porque já não vão estar mais nesse mundo caído, esses amigos que foram feitos, vos recebam nos tabernáculos eternos. Interessante. As riquezas são injustas, mas a depender como a gente as administra, pode gerar riquezas justas. As riquezas são terrenas, mas a depender da nossa mordomia, podem gerar riquezas celestiais. Os bens são temporários, mas a depender de como a gente cuida deles, sempre se lembrando, em última instância, de quem são, podem resultar em bens eternos, que não mais se acabarão. E por quê? Por quê? Por quê? Porque a depender da nossa mordomia, a gente pode empurrar muita gente ou para o céu ou para o inferno. E você sabe disso. A depender da nossa mordomia, a gente pode empurrar muita gente ou para o céu ou para o inferno. Seja qual for esse inferno. Chegou uma crônica para mim do Jabor. E eu não concordei com tudo. Arnaldo Jabor. Mas concordei com muito. Muito mesmo. E uma das partes que eu mais concordei e entendo muito bem, essa parte que ele diz assim: por que rezais em vossos templos, fariseus de Brasília? Acaso eu não conheço a multidão de vossos pecados? Portais em vosso peito diamantes, em que se coagularam as lágrimas de 1000 meninas miseráveis. Em outra parte ele fala dos carrões que custam uma escola. E eu não preciso te dizer que essa é uma alusão à corrupção, que se entende de passagem como a má mordomia, a má administração daquilo que não se é seu. E se diz dos bens públicos, mas que na verdade são bens privados. Porque tem dono, e o dono é Deus. E segundo, porque a depender da nossa mordomia, a gente pode ser muito bem aprovados, ou não. Ou não. Interessante que Jesus, uma hora ele conta umas coisas, eu estava falando para a Tati hoje, mas Jesus fala umas coisas, que ou você se converte ou você foge dele. Porque Jesus, uma hora, ele fala assim, que no dia do juízo, a princesa do sul, a rainha de Sabá, ela vai se levantar para testemunhar contra os habitantes de Cafarnaum, do tempo dele, porque a rainha de Sabá veio ouvir a sabedoria de Salomão, e estava diante daquelas pessoas alguém que era maior que Salomão, Jesus, e eles não ouviam.
Mas no dia do juízo, a rainha de Sabá ia se levantar e ia dar esse testemunho. Contra os ninivitas, aqueles que se converteram com a pregação de Jonas. Jesus diz: vão ressuscitar e no dia do juízo vão testemunhar contra essa geração, a geração do tempo de Jesus, porque os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, mas eles não se convertiam com a pregação daquele que era maior que Jonas, Jesus. Então pergunto, será que Jesus estaria dizendo aqui que assim como no dia do juízo vai ter gente que vai se levantar para testemunhar contra outros, por outro lado também haverá gente que se levantará para testemunhar a nosso favor? Diz que Oswald Smith, pregador e pastor que ficou conhecido como Senhor Missões, porque ele fundou uma igreja cujo maior propósito era abençoar. Era uma igreja que sustentava centenas de missionários. Ele escreveu uma história para ilustrar isso, que eu vou ler para você. Diz assim: João Chinês estava ao lado de um ateu que lhe perguntou: qual será a primeira coisa que você fará quando chegar ao céu? Aí o tal do João Chinês respondeu: vou percorrer as ruas de ouro até encontrar o Salvador Jesus. E me prostrarei perante ele para adorá-lo pela minha salvação. O ateu então: ótimo. E o que você fará em seguida? Percorrerei as ruas do céu até encontrar o missionário que veio ao meu país trazendo o evangelho. Tomarei a sua mão e lhe agradecerei pelo seu papel em minha salvação. E o que fará em seguida, João Chinês? Continuarei até encontrar o homem ou a mulher que tornou possível ao missionário vir à China, sustentando, e também agradecerei pelo seu trabalho e pela sua contribuição na minha salvação. E quando eu li essa história assim, eu me lembrei ainda de uma outra história, que inclusive se tornou filme, tal da Lista de Schindler. E aí, numa das últimas cenas, aquele alemão que antes fora tão ganancioso, vendo ainda, acho que era um relógio dele, ele olhou para o relógio e disse assim: com esse relógio eu podia ter salvo mais uma vida. Mais uma vida. E aí eu fico imaginando esse homem chegando no céu. E quantos judeus vindo junto com Jesus para o receber. A gente vai ter muita surpresa no céu. Muita surpresa no céu. Porque evangelho não é só para se falar, só para se escutar. Foi escrito para a gente viver. Domingo que vem a gente vai encerrar a nossa campanha. Mas não se encerrará a nossa responsabilidade mordômica. A nossa responsabilidade de administrar bens que não são nossos, mas estão aí, ó, espalhados aqui, ó, na minha e nas tuas mãos. A minha oração é que a nossa administração, a nossa mordomia como igreja, você é a igreja, você é de Jesus,
Você segue Ele? Você acredita na palavra dEle? Que a nossa administração e mordomia como seguidores do Cristo, morto mas ressuscitado, assunto aos céus, que está à direita de Deus e que voltará, seja de tal forma que nesse dia ninguém aqui, ouça outra coisa dele, senão aquela frase que é a assinatura eterna sobre cada um. Aquela frase que diz assim, e que vem da boca dele: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha, entra para a alegria do teu Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.